Olá! Os políticos, a política e a pandemia em Minas e no Brasil. Esse é o assunto do programa de hoje. Eu vou conversar com a professora Thelma Menicucci. Ela é doutora em Ciências Humanas, Sociologia e Política, é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFMG. Professora Thelma, muito obrigada por atender o Mundo Político. Obrigada a você pela oportunidade, Vivian. Boa tarde. Thelma, o Brasil já superou 12 milhões de casos e 295 mil mortos na pandemia. Em Minas, mais de 1 milhão de casos e 22 mil mortes. A vacinação segue lenta, né, no país, como a gente tem acompanhado, lamentavelmente, no país e no estado também. Como é que você avalia o cenário social nessa fase mais aguda da pandemia? O cenário é crítico, né, Vivian? Quer dizer, nós estamos atrasados, né, em relação ao mundo, né, na forma de combater isso, né? Quer dizer, nós temos vários problemas, né? O problema da saúde em si, o problema social da doença, que está num momento gravíssimo, né? As pessoas adoecendo, morrendo, a taxa de contaminação altíssima, né? Em Minas está 1,17, quer dizer, para cada 100 pessoas, 117 são contaminadas, quer dizer, esse já é o maior problema. E os problemas sociais decorrentes disso, né? Quer dizer, o Brasil inteiro está enfrentando isso muito mal, né? Enfrentando mal de forma insuficiente, né? Quer dizer, o auxílio emergencial deu um alívio nisso. Até o próprio ministro Guedes, né? Quer dizer, que é ultraliberal, né? Defende uma agenda liberal que nenhum economista sério do mundo, mesmo liberal, defende, né? Eu sempre gosto de lembrar o Stigler, que foi o economista do Banco Mundial, que foi responsável na década de 90 para incentivar, né, ou pressionar os ajustes fiscais na América Latina, e depois fez um meia-culpa muito grande, né? Hoje ele diz que é um absurdo, realmente, essa coisa só do mercado, e isso foi destrutivo, né, para os países latino-americanos e para os países pobres em geral. Quer dizer, essa agenda ela não se sustenta, quer dizer, com a pressão do Congresso, né, à época, que fazia um contraponto grande ao Bolsonaro, esse auxílio salvou um pouco. O que eu quero dizer é que o próprio Guedes assumiu isso, né? Se não fosse o auxílio emergencial, a economia estava pior ainda, né? Quer dizer, essa questão dessa antinomia que está sendo feita entre economia e combate à Covid, que é um falso dilema, né? Quer dizer, até essa semana saiu um manifesto de alguns empresários, né? Você deve ter visto, que eles mesmos, isso é falso, se com doença não tem economia, né? Mesmo que você decrete tudo aberto, como quer o presidente, ou até pouco tempo o nosso governador, quer dizer, isso não vai resolver, a economia não diminui o emprego, não tem como, né? Não tem como. Então, dilema, quer dizer, o desemprego que já estava alto, né? O desemprego já estava alto antes da pandemia, e empregos com qualidade, né? Diminuindo cada vez mais, a reforma trabalhista incentivou isso, você tem, né, um emprego de baixa qualidade crescendo, e com a pandemia isso é um caos, né? Assim, nós não ter misérias, o medo de saques, né? De motins, essas coisas, as pessoas matar a fome, né? Nós estamos numa situação caótica. E o governo insistindo, né? Apoiado pela grande mídia, que não pode furar o teto de gastos, quer dizer, em plena pandemia, né? Que é quase uma guerra, é uma guerra diferente, mas é uma guerra, você insistir em teto de gastos num momento desse, assim, parece... Como é que você avalia algumas reações, o que a gente está vendo diante desse cenário que vai só piorando dia a dia, né? E a gente está vendo realmente muito perto pessoas que antes viviam na pobreza, mas tinham uma situação digna de se alimentar regularmente e tal, e isso está realmente as pessoas não estão conseguindo comer direito, né? Está chegando um momento de agravamento tal, né? Que começam a ter manifestações. Você mencionou aí os economistas, né?
alguns banqueiros, signatários também dessa carta, mas Isso. tem outras coisas acontecendo também nessa mesma linha, cresceram manifestação de advogados, de religiosos, aqui em Minas mesmo, o Dom Valmor, a reitoria da PUC, se manifestaram de uma forma bastante dura. A gente tem visto também manifestações de intelectuais, em geral, que tem sido cada vez mais intensa, e tem amanhã marcado um movimento, não é, que deve ocupar, e as centrais estão se organizando, com movimentos outros também, para uma manifestação cobrando uma outra posição do presidente, e até mais do que isso, alguns até impeachment. Como é que você está vendo esse caldeirão que está se formando? Né? Já se falou muito em outros momentos, até no ano passado, em impeachment do presidente. Mas será que agora tem um sentimento, quer dizer, uma união de diversas camadas, de diversas camadas da nossa pirâmide social, né? Em torno da Sem mesma dúvida. questão? Eu falo que está um movimento das rochas tectônicas. Por que eu digo isso? Porque é um movimento ainda lento, né? Frente aos absurdos que a gente tem vivido nos 2 últimos anos, né? Que desafia qualquer racionalidade, né? Quer dizer, o presidente ainda ter um apoio de 30%, às vezes chega a 40% da população, não tem nenhuma racionalidade nessa escolha. Esse é o lado sério que eu acho da política, né? Quer dizer, não se faz política hoje, ou não se posiciona politicamente hoje de uma forma racional. É algo meio do fanatismo, né? E o fanatismo é cego, quer dizer, eu falo, o que ele tem que fazer mais para perder apoio? Quer dizer, eu acho que se ele for na televisão matar a mãe ao vivo, será que ele perde apoio ou não? Ele vai explicar isso de uma forma racional e os fanáticos vão aceitar. Quer dizer, mas está crescendo, está crescendo. Eu acho que, assim, se a política fosse o mundo da racionalidade, né? Se as decisões fossem racionais e até justas, mais ou menos justas, já teria sido interditado, porque às vezes me parece um caso de interdição, né? Não sei se é um impeachment. Já tem todas as razões e tem vários movimentos de vários lados, né? Vários movimentos de lado e lado, e até hoje não acontece. Quer dizer, essa é uma pergunta que nós, cientistas políticos, não sabemos dizer, quer dizer, não é do mundo da racionalidade, porque está crescendo, mas quando eu falo que é rochas tectônicas, eu acho lento, né? Por tudo que já aconteceu. O que mais vai ser preciso, né? Quer dizer, que morra toda a população brasileira, ou pelo menos 50% dela, quer dizer, mas que tem um movimento, tem. E quando as elites econômicas, empresariais se movimentam, isso costuma ser importante. Mas hoje mesmo eu vi um aqui em Belo Horizonte horrível, se bem que eu acho que ele é fake, porque não estava com as assinaturas. Você viu esse manifesto dos empresários? Ele fala só empresários de Belo Horizonte, então pode ser mentira, né? Que senão eles assinariam. Defendendo a desobediência civil, né? As restrições do Estado, que não vão obedecer, né? Em nome da defesa da liberdade, que se virou o mote, né? Da direita, né? Não só no Brasil como no mundo, quer dizer, a ressignificação do conceito de liberdade, que é o conceito de você fazer o que você quiser, né? Não, portanto, você não usa máscara, não importa que todo mundo do seu lado é doente, você é O livre. documento pode até ser falso, mas essa voz Eu acho existe, falso. né? Ele deve ser falso porque não tinha assinatura, estava assinado empresários de Belo Horizonte, quer dizer, mas é muito sério, quer dizer, e o Bolsonaro, ele pregou essa desobediência civil numa das falas dele, quando ele diz, o meu exército não vai intervir quando a população desobedecer o lockdown. Quer dizer, o que ele está dizendo? Desobedeçam, né? Quer dizer, não vai ter intervenção de exército, vocês vão poder fazer o que quiser. Ora, isso é muito sério, e como eu estou falando, se a política do fanatismo vão seguindo, né? Além de uma pressão econômica, quer dizer, quem é que já disse, né, que a elite brasileira é burra, né? Ela é um pouco mesmo, quer dizer, porque a economia dessa forma, nós estamos... não existe desenvolvimento econômico, mercado que funcione sem consumidor. Essa é uma coisa básica do mercado. Tem que ter gente que não é só o produtor, você tem que ter o consumidor, além do trabalhador, você precisa de 3 níveis. Então, quer dizer,
Eu concordo com você, que a coisa está complicando, né? Está complicando, mas eu vejo também, né, algumas lideranças políticas num imbróglio, né? Reconhecer o erro, né, dessa Pois é. eleição do Bolsonaro, porque ele Aí que sabia quem ele era, quem era informado sabia. aí entra o caso Minas Gerais, não é? Nós, em Minas, tivemos uma reação do governador Romeu Zema, nesse momento em que de recrudescimento das circunstâncias e tal, nós tivemos o governador adotando uma postura mais autônoma, mais firme. Ele, antes que estava descolado da maioria dos outros governadores e alinhado Exato. com o Bolsonaro, ele assume uma posição agora um pouco diferente, mesmo que ele não faça críticas diretas ao discurso bolsonarista e de Bolsonaro, né? Como é que você avalia essa mudança de rumo, né, do Pois é, governador? O que acho que é acontece? difícil. A gente tenta analisar, né? Quer dizer, o tempo todo eu acho que ele tentou se equilibrar, né, nesse apoio ao Bolsonaro, né? Ele foi um dos candidatos a governador que primeiro, inclusive, brigando com o próprio partido, né, sendo vítima de ataques do próprio partido, que ele não apoiou o candidato do partido, ele apoiou o Bolsonaro. E sempre todo, sem ser exatamente, eu não sei se ele é um bolsonarista, né? Se é por ideologia ou por instrumentalismo, né? Instrumental apoiar o presidente da República. E ele ficou nessa coisa omissa, né? Muito típico do Zema, né? Ele não se coloca em quase nada, fica um pouco em cima do muro e ficou completamente omisso, eu diria. Ele faz muita propaganda de que Minas fez isso ou aquilo, mas, na realidade, não fez, né? Não aumentou os gastos com saúde. Eu fiz questão de pesquisar isso. Ele gastou o mínimo do mínimo que a Constituição manda, né? Ele não fez nada, não fez uma campanha educativa para a população. Nós tivemos aqui em Belo Horizonte por causa do Calil, né? Quer dizer, agora ele toma essa postura, você pode explicar por várias razões. Primeiro, que a situação está dramática, né? Está muito dramática, quer dizer, isso começa uma pressão assim grave, né? Muito grave, quer dizer, até quando vai continuar sendo omisso numa situação feita essa? Como você bem lembrou, ele quer disputar o governo de Minas também, né? E o Calil ganhou essa eleição com 60 e tantos por cento no primeiro turno, em grande parte, por causa da pandemia, não é mesmo? A gente avalia pela atitude enérgica que ele teve desde a primeira hora, né, em relação à pandemia, sofrendo pressões dos empresários, dos comerciantes, dos bolsonaristas, mas ele enfrentou. Quer dizer, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele vai ter que vamos ver se ele se mantém, né, porque ele está enfrentando, vai enfrentar a ira bolsonarista. Agora, curioso... Ou mesmo do próprio Bolsonaro, porque não colocou ele na ação do Supremo, que ele botou 3 governadores que decretaram, né, medidas mais rígidas, ele não botou o Zema. Eu acho que pode ser que, não sei se a ação foi antes do Zema decretar. Não, ele não botou nem o Dória, né? Eu não sei, até hoje não se sabe muito bem porque o Bolsonaro mirou os 3 que mirou, né? Exato, quer dizer, até onde... É uma coisa meio de arruaça, né? Que o presidente faz muito isso, coisas que ele sabe que não vai dar nada, mas ele gosta de manifestar seu apoio, reforçar suas bases enlouquecidas, né? Então, agora, eu queria chamar a atenção para um aspecto, a onda roxa, né, que o governo, a onda roxa, que é aquela fase que Minas Gerais inteira entrou, o estado todo está num estado de preocupante, de número de casos e tal, então, dentro lá do plano de combate à Covid, tem a tal da onda roxa. Impôs distanciamento, toque de recolher em todo o estado, né? Isso sofreu resistência de alguns municípios. Você considera que a disputa política em torno da pandemia pode se repetir, se dá, é isso que está acontecendo? Apesar de não serem muitos, mas há municípios reagindo, se rebelando, não é? E isso pode ser até acabar numa ação judicial
Mas eles também não são obrigados, né? Eles não são obrigados. Se eles não quiserem seguir, o município ele pode mudar, né? Mas o decreto do governador diz que são. Diz que são, mas eu acho até isso, eu não sei, assim, juridicamente, porque o município é autônomo, quer dizer, eu não entendo essa obrigatoriedade. Quer dizer, ele não pode fazer isso em princípio, o município pode aderir ou não. Agora, o custo, tem o custo político, mas tem o custo também, o outro custo político, que é dessa situação de mortes incontroláveis. Você tem uma pressão dos municípios econômica mesmo, que até em certo ponto é justificável, né? Quer dizer, você para de arrecadar, você para de tudo, a economia para quando você fecha, né? É um problema sério, real. Esse é um problema real, né? Mas sem dúvida, mas eu acho que tem muito mais governos que apoiam o governo Bolsonaro do que o número dos que estão protestando a onda roxa. É isso que eu falo, que tem alguma coisa de diferente aí do alinhamento político. Tem uma questão econômica aí envolvida também que preocupa os gestores, os municípios, né? Eu fico muito preocupada com o plano de Minas, porque eu acho que essa medida ele lançou logo no início da pandemia, o tal Plano Minas Consciente, e eu fiz questão de ler o plano. Ele fala muito pouco de saúde, a preocupação dele são os prejuízos econômicos, né? Mostra muito o tom do Zema. O Minas Consciente, né? Quer dizer, que ele se propõe a ser o coordenador de uma política, que é uma coisa super importante, né? Quer dizer, o papel de coordenação dos entes federativos, né? Quer dizer, que é o nosso grande problema, é quando o Bolsonaro, não, o Ministério da Saúde não assume essa coordenação, que é tradicional no SUS, né? Quer dizer, o SUS é o que é, com todas as suas dificuldades, subfinanciamento, uma série de problemas que o SUS tem, o principal deles é o subfinanciamento, ele só existe por uma coordenação nacional até então, que o Ministério da Saúde se omitiu disso, pelo contrário, ele descoordena, né? Ele fala tudo ao contrário. E no caso do governador, ele tem que coordenar mesmo. Eu acho interessante isso, é positivo do Plano Minas Consciente, a tentativa de coordenação. Mas é uma coordenação pífia, focada apenas no isolamento social em função dos indicadores de transmissão e de leitos para defender a economia. Quer dizer, é muito claro, não sei se você teve a oportunidade de ler, ele é um plano que o grande foco são os prejuízos econômicos, os prejuízos das empresas, o aumento do desemprego, a redução da confiança dos empresários, encerramento de atividades das empresas. É muito isso, ele não propõe uma coordenação, por exemplo, dos leitos, dos encaminhamentos, das questões sanitárias. É um plano muito tímido, quer dizer, e isso lógico que veio agora essa medida mais dura, eu acho que a situação chegou tão grave, né? Mas é muito como é que fala? O fechamento, né, do comércio, das coisas, a ampliação não é o lockdown, mas é esse distanciamento social. O foco do plano dele é exatamente os prejuízos econômicos. Eu não vejo uma coordenação assim importante do ponto de vista da saúde. E olha que Minas tem uma estrutura do SUS das mais bem moldadas. Há que se reconhecer, né? Desde a Constituição brasileira, Minas teve algumas pessoas importantes aqui na estruturação do SUS. Em termos dos outros estados, aqui não está pior, porque o SUS aqui está mais ou menos bem estruturado. Quer dizer, então, eu uma atuação muito pífia. Eu vejo assim, se colocou frente a um problema tão grave que tem que fazer alguma coisa. Mas você lembra que ele dá com uma mão e tira com a outra, para não ficar na balança que ele quer se equilibrar entre ganhar a eleição em Minas e agradar o presidente. Ele defendeu os tratamentos preventivos, ao mesmo tempo pois que ele... que foi surpreendente. Numa mesma fala, ele fala... Quer dizer, o tipo em cima do muro, né? Quer dizer, eu não vou brigar com o presidente. Agora, Thelma, tem uma CPI instalada na Assembleia, a CPI Fura-Filas, né, que é para apurar a vacinação irregular feita pela Secretaria de Estado da Saúde, né, para apurar se há irregularidades e quais são essas irregularidades. Você acha, em que medida isso coloca em xeque, porque não é só com essa finalidade, vai levantar também a questão do investimento em saúde e as críticas que foram feitas, isso vai estar
também na pauta, né, da CPI. Isso. Como é que você vê a CPI como um instrumento político mesmo, e em que medida pode colocar em xeque o governador que deve buscar a reeleição em 2022? A CPI é sempre o terror de qualquer político, né? CPI é aquilo que eles falam. Você abre uma CPI, sabe quando ela começa, não sabe em que ela vai dar. CPI é sempre um terror. A troca rápida do secretário foi uma tentativa de barrar essa CPI, né? Ele trocou o secretário rapidamente, né, sob pressão, o que é grave, né? No meio da pandemia, você trocar, parece que é um secretário bastante jovem, inexperiente. O outro, já bem ou mal, já estava enfronhado, né, na questão da pandemia. Quer dizer, você tem uma tentativa de barrar. Então, alegando também que ele não está investindo o mínimo constitucional. Pelo que eu chequei, ele está, mas é o mínimo do mínimo, não aumentou R$1 durante a pandemia, sabe? Não aumentou nada, quer dizer, na pandemia você tinha que estar gastando mais. Né? Ele fala que investiu, ele faz muita propaganda, que abriu leitos, abriu alguns leitos, mas assim, não foi colocado mais recursos. Não tomou nenhuma iniciativa para comprar vacinas, para fazer uma provisão de medida. As vacinas chegou a falar nisso, é bem verdade, né? Chegou a... mas não tomou nenhuma providência, não é? Não tomou providências. A nossa vacinação até que melhorou um pouquinho essa semana, mas ela vinha mais lenta do que outros estados do Brasil. Essa semana ela está dentro da média, né? Está dentro da média, mais abaixo de vários outros países, considerando que nós temos uma estrutura do SUS bem organizada em Minas Gerais. Quer dizer, não há razão para a nossa vacina ser tão lenta. Quer dizer, se ele não botou mais dinheiro na saúde, ele não reservou recursos porque ele não briga com o governo federal, que não quer isso, não quer que os estados comprem, né? Quer dizer, afinal, acabou permitindo, né, na última legislação, nessa ida, volta atrás, decide, desdecide. Eu sou pessimista, mas eu acho assim, vou te falar, ele é do lado de Bolsonaro, mas ele não tem também vamos dizer, essa característica hedionda, assim, negacionista. Ele não é um negacionista, né? Pelo menos explicitamente. Eu vejo mais como um grande atitude instrumental, né? Tentar trazer mais recursos para Minas, coisas desse tipo. Eu não vejo um seguidor ideológico cego, né? O que melhora um pouco, né? Quer dizer, mas ele fica nessa coisa em cima do muro, ele não se posiciona. E é também uma visão bem liberal, né? Quer dizer, esse plano, ao estar preocupado com as empresas e não com a saúde, é complicado, né? Quer dizer, Agora, Theo, as pessoas não. retomando aquela conversa que nós estávamos fazendo sobre, que você mesmo mencionou, sobre um possível enfrentamento de Alexandre Calil e Romeu Zema nas eleições de 2022, na disputa pelo governo do Estado. Essas ações, o que eles estão sendo feitos, as posições que eles estão tomando agora, é bem verdade que Calil se elegeu, mas no meio da pandemia, né? Você disse da influência dessas ações, do comportamento na gestão da pandemia, mas isso foi no ano passado, durante a pandemia. Você acredita que isso pode ser um fator de peso ou desgaste a favor desse ou daquele em 2022? A memória da população, o trauma da pandemia pode durar até lá, né? Até porque... Olha, a pandemia é que deve durar, né? Assim, acho que a pandemia ainda vai longe, né? Com esse ritmo de vacinação lento, acho que tudo vai depender, porque mesmo aqui em Minas a vacinação está devagar, mesmo em Belo Horizonte ela está lenta, né? Acho que vai depender muito. E, ao mesmo tempo, eu não sei assim, o grau o grau de inserção do Calil em todo o estado. Minas é um país, né? É enorme. Variável, né? Até que ponto o prestígio dele atinge todos os rincões de Minas Gerais, né? Mas também não vejo assim o nosso presidente, o nosso governador também com essa inserção tão grande. Eu acho que ainda tem muita água para rolar aí, mas sem dúvida a pandemia vai ser um elemento, sim, de favoritismo e também de crítica, porque do parte
elites, principalmente comércio, prestadores de serviço, né? As empresas que estão tendo prejuízos com isso. Então, você tem, e tem a fatia fundamentalista, né? Que não vai apoiar a Calil nunca e pode apoiar o Zema. Quer dizer, eu acho que muita água tem que rolar, mas a pandemia, sem dúvida, vai ser um fator de votos, né? Porque ela ainda vai durar. Nesse ritmo de vacinação, nós vamos estar vacinando lá pelo final, na época da eleição, a gente ainda vai estar vacinando. Você mencionou o novo secretário, não é? O Fábio Baccheretti, que é o novo secretário de Saúde do Zema. Ele disse hoje que Minas está esperando há uma semana o retorno do Ministério da Saúde para fornecimento de oxigênio a municípios em situação crítica. E ontem foi amplamente noticiado que há um branco de gestão do Ministério da Saúde, com 2 ministros. Um para sair, que não saiu, e o outro para entrar, que não entrou. E o outro que não entra, né? E que vai ser mesmo do mesmo. Como é que é isso, né? Qual que é a extensão disso para esse momento, não é? E para a percepção popular também. Gente, acho que eu não vou falar nada diferente do que está falando. Nós estamos vivendo uma situação caótica, né? Eu acho que sim. Não só o oxigênio está faltando medicamentos básicos, né? Quer dizer, essa que é a questão. Eu vi reportagens de outros países que se preparavam para a vacinação e para coisa muito antes dela. Quer dizer, pode faltar seringa, né? Quer dizer, olha, você sabia que uma vacina estava sendo feita, né? Quer dizer, qualquer momento, com os avanços da ciência hoje, a gente sabia ano passado que a qualquer momento ia sair essa vacina. Quer dizer, vários países se prepararam para isso, fizeram estoques de seringa, o Calil disse que fez. Seringas, refrigeradores, uma série de coisas, a própria logística, que não é problema nosso, que a gente tem uma logística de vacinação já instalada, né? uma institucionalizada, uma série de coisas, quer dizer, nós não estamos preparados, quer dizer, não se preparou, a orientação do Ministério foi o contrário, foi uma não política. Saem às ruas, não usem máscaras, use cloroquina, quer dizer, é tudo ao contrário, nenhuma campanha nós sempre tivemos no Brasil campanhas de vacinação, de vacinas comuns, né, de poliomielite, de gripe. Essa gravíssima não teve nenhuma, porque o governo trabalha ao contrário, quer dizer, é gravíssimo, estão faltando remédios, os médicos estão usando sedativos ao invés do analgésico local para intubação, quer dizer, as pessoas estão sendo sedadas para poder ser intubadas, quer dizer, já falta o remédio, quer dizer, e está faltando os hospitais privados em tudo, quer dizer, isso não se faz da noite para o dia, não se faz da noite para o dia, ainda mais com o tal famoso teto de gastos, que você pode começar a importar a preços absurdos, né, internacionalmente, mas não pode gastar, não pode furar o teto. Como é que funciona isso? Agora, Thelma, só para a gente fechar a nossa conversa, que nosso tempo está acabando, eu mencionei no início da entrevista os movimentos que estão acontecendo, que são alguns movimentos populares, outros são de categorias, entidades, né, de religiosos, de economistas, enfim. Isso pode obrigar uma mudança do Bolsonaro? Tem alguma possibilidade dessas placas tectônicas conseguirem efetivamente uma mudança de rumo do presidente da República? E isso traria certamente um impacto muito grande, até assim, uma decisão por uma campanha nacional, mesmo que ele não pusesse a cara, uma campanha nacional. Né, eu acho que é possível, talvez, um comitê gestor da pandemia, a revelia dele, eu penso isso. Mas o impeachment, eu não acredito em nenhum afastamento ainda. Eu estou perguntando outra coisa, se você acredita de uma mudança, dele ser obrigado a uma mudança de rumo. Eu não entendeu? Acredito. Que mudasse a política, por exemplo, para campanhas nacionais por vacinação, por distanciamento social, por práticas de precaução, de prevenção. Eu acho que isso é quase que acreditar em Papai Noel, Viviane, porque ele já mostrou que não muda, quer dizer, ele teve essa chance nessa troca de ministros. Ele teve a chance de mostrar que ele agora vai fazer diferente, que não fez.
Quer dizer, ele só põe ministros subservientes, né, que declaram adesão incondicional à política dele. Ele teve a grande chance de fazer isso, né, porque a pressão estava grande, e ele simplesmente aderiu em parte, mudando o ministro, mas não aderiu completamente, fazendo a grande virada. Eu acho que não combina com os neurônios dele, com a capacidade dele, esse tipo de coisa, porque ele aposta naquela faixa, ele governa para aquela faixa de fanáticos, né? Ele atua para aquilo, ele não tem um projeto de país, um projeto de governo, um projeto de desenvolvimento ou de saúde. Ele já deu demonstrações muito claras disso. É uma pessoa, de certa forma, me parece perturbada, né? Quer dizer, ele foca e ele agrada essa legião de fanáticos com essas loucuras, com cloroquina, com sem máscara, liberdade de ir e vir, né? Liberdade, inclusive, de matar, né? Porque você compra armas para quê? A arma é para matar, não é um brinquedo. Eu acho que a situação econômica está caminhando para uma situação que acho que aí nós temos tantos fatores, quem é que decide eleição, quem é que muda. Eu acho que a pandemia atrapalha os movimentos populares de estar na rua, né? Eu acho que isso poderia estar ocorrendo, né? Mas assim, com a pandemia e como os contrários ao Bolsonaro, né, não são negacionistas, né? Eles não vão fazer movimentações grandes. Eu acho que tem uma situação complicada no Brasil, de quem colocou Bolsonaro lá voltar atrás, sabe? É todo um processo de 3 anos que culminou nisso, que aqueles que são responsáveis por isso estão numa, como a gente diria, uma sinuca de bico, né? De ter que reconhecer isso e trabalhar numa rota diferente. Mas nós temos primeiros sinais disso, não é? Nós temos, está crescendo, né? Agora, o manifesto já tivemos, está inclusive crescendo internacionalmente, ele está com processos internacionais. Está crescendo, eu acho que e ao mesmo tempo ele ameaça os golpes, né? Toda vez que cresce, ele ameaça que o meu exército, né, vai fazer isso e isso. Quer dizer, nós temos, eu acho essa situação muito tensa, né? Eu acho que está crescendo a pressão, e isso está pondo ele mais acuado, e ele reage autoritariamente e não racionalmente, como você sugeriu, mudar a política e fazer uma coisa boa. Acredita que ele teria apoio? Dele. Hein? No arroba autoritário, você acredita que ele teria apoio? Essa é a grande dúvida, né? Porque nós hoje não temos um governo meio civil e meio militar, né? Quer dizer, eles estão no poder, então, e eles gostam disso. O militar no poder não gosta de sair, não. Quer dizer, eles estão lá, mas eu sei que o exército também é dividido, né? Nem todo mundo apoia Bolsonaro. Mas mesmo quem melhor conhecia o bolsonarismo, o Bolsonaro, não o bolsonarismo, quem melhor conhecia do que o próprio exército, do qual ele fez parte e foi praticamente expulso. Quem melhor conhecia, ou seus colegas deputados, que também o conheciam. Mas foram essas mesmas pessoas que se uniram para, né, no antipetismo, colocar Bolsonaro. Quer dizer, eu sou meio cética, eles têm que assumir esse erro dos últimos 5 anos, e debandar para o outro lado, né? Debandar para o outro lado. Quer dizer, ontem nós tivemos uma pesquisa da Datafolha, que é uma pesquisa tendenciosa, colocar a população como juiz, né? Vocês acreditam que o ex-presidente Lula é culpado ou não? Né? Quer dizer, alguma coisa desse tipo. Ora, isso é pesquisa de opinião esquisita, né? Travestida, quer dizer, não cabe à população dizer isso, né? Achei ela totalmente tendenciosa já. E aí, o que você faz? Os não bolsonaristas e os não lulistas, ou petistas, ou esquerdistas, ainda não têm um elemento formado, alguém para se contrapor. Isso não está posto, né? Eles estão divididos, não tem uma liderança forte, não existe, não só como liderança ou como bom de voto, né? Então, quer dizer, nós estamos numa sinuca de bico. O que faz? Está esse caos. Está um caos. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que tiver um neurônio sabe que está um caos. Quer dizer, mas o que vem aí? Vamos ver o que hoje. Isso aí nós vamos ter que esperar realmente
né, para conseguir visualizar. Né? Exato. Agora o Supremo está votando aí hoje. Vamos ver o que vai sair. Pois é. Thelma, muitíssimo se está se referindo à suspeição do Moro. Né? Vamos aguardar. Assumir isso é muito difícil para quem comandou esse processo. Assumir o erro é muito difícil, né? Thelma, muitíssimo obrigada pela boa prosa. Infelizmente, nós não podemos nem entrar muito nesse assunto, porque o nosso tempo está estourado. Tá certo. Mas obrigada mesmo pela sua participação. De nada, as ordens. Eu conversei com a professora Thelma Menicucci, ela é doutora em Ciências Humanas, Sociologia e Política, é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFMG. Então, a gente fica por aqui. Tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.